Quanto vale ter ao pé de casa aquilo que precisamos? Quanto vale sentir o aroma do café e ter pão fresco logo pela manhã? Quanto vale ter por perto alguém que cuida de si? Vale muito mais do que imagina. Não permita que mais portas se fechem. A cidade está aos poucos a retomar a sua normalidade e juntos vamos superar esta fase. É hora de valorizar aquilo que é nosso. Montijo é um lugar de encontros e quando as portas se voltarem a abrir é tempo de reencontros e todos vamos lá estar. Porque conhecemos os rostos, os sorrisos e as histórias de todas as lojas. O comércio local dá vida à nossa cidade, ao nosso bairro e à nossa rua. Vale mais comprar local. Porque aqui, um cliente vale um amigo. Olha, seja bem-vindo a mais um programa Duplo Panorama, feito com Carmo Torres e comigo, Miguel Garcia. Hoje temos uma convidada também especial, a doutora Débora Padescas, terapeuta da fala. Boa noite às senhoras e boa noite ao auditório. Carmo, força! Ora, boa noite então a todos que me estão a seguir neste programa. Vou ler um bocadinho do currículo da doutora para enquadrar também a nossa convidada. A doutora Débora Padescas é licenciada em Terapia da Fala, mestre em Comunicação Aumentativa e Tecnologia de Apoio e também é coach em formação em Programação Neurolinguística nas áreas pessoal, parental e profissional, com 17 anos de experiência, não é verdade? É verdade, sim, senhora. Ia-lhe pedir então que me falasse um pouco do que é portanto, a área da Terapia da Fala. Ok, então boa noite desde já e obrigado pelo vosso convite. A área da terapia da fala é assim, o terapeuta da fala é o profissional de saúde responsável pela comunicação, seja ela de que forma, na sua vertente não verbal, verbal, é o profissional responsável pelas perturbações da comunicação, ou seja, acabamos por, e por vezes também temos funções relacionadas, por exemplo, o caso da deglutição, ou seja, a terapia da fala em si é uma designação um bocadinho redutora daquilo que nós na realidade fazemos, não é? Porque nós atuamos ao nível da comunicação propriamente dita, o ato de comunicar, independentemente da metodologia ou do método que vamos escolher, da linguagem, não é? Ao fim e ao cabo, da forma, da articulação, da forma como fazemos, da fluência do discurso, da voz, pronto. E depois, mais ao nível da deglutição também, ou seja, todo o aparelho muscular e todo o processo de deglutição do ato de engolir, pronto. Isso também é trabalhado pelo terapeuta da fala, ao nível desta parte mais muscular. Pronto, e todas as funções relacionadas, como a atenção, como a concentração, pronto, a memória, as memórias também, pronto, e é tudo isto que faz um terapeuta da fala. Muito bem. Doutora, diga uma coisa, como é que conseguimos detectar
que uma criança, por exemplo, vou dar o exemplo da criança, como é que conseguimos detectar que a criança está com problemas desse fórum? Pronto. Ou seja, dentro destas áreas todas, há depois os diversos graus, tendo em conta a faixa etária da criança, temos que enquadrar o que é que ela já é capaz ou não de fazer. Pronto. Por exemplo, se uma criança... Acabamos por ter muitas vezes chegar à clínica crianças que não conseguem dizer determinados sons. Então passamos sempre por um período, por uma avaliação, ou seja, onde vão ser identificadas as características, as capacidades da criança. Pronto, temos que ver se a criança consegue, a nível auditivo, consegue discriminar os sons, não é? Ou seja, se o ouvido está íntegro e se consegue ouvir de forma correta para depois produzir os sons. Muitas vezes a criança pode não ouvir, ou seja, nós temos que sempre... precisamos sempre de outros profissionais, trabalhar em conjunto com outros profissionais, neste caso os otorrinos, se houver algum problema auditivo, para que possa justificar essa problemática. Por outro lado, às vezes os ouvidos estão a funcionar normalmente, de forma correta, e a criança efetivamente, a nível motor, não consegue produzir determinados movimentos e daí não consiga produzir determinados sons. Pronto. E aí nós temos que trabalhar essa parte mais muscular ou fonológica, se for o caso, ou seja, às vezes ela motor está intacto, mas ela não sabe como utilizar aquele som em determinada posição da palavra. Se for no início é mais fácil, por exemplo, vou-vos dar um exemplo concreto, se calhar é mais fácil. Por exemplo, crianças não conseguem dizer o x. Por exemplo, se muitas vezes não conseguem dizer chávena, não é? Que é o mais fácil, ou por vezes dizem o chávena e não conseguem dizer cachecol, pronto, que é o x já numa posição intermédia. Pronto, isto depois tem que ser tudo avaliado, tem que ser tudo analisado para fazermos uma intervenção correta e mais adequada. Quais são os principais sinais de alerta para que os pais devem estar atentos com essas situações? Porque, tal como as outras doenças, esta, quanto mais cedo for detectada, este problema, que não é uma doença, mas será um problema, quanto mais cedo for detectada, mais facilmente será também tratado. Exatamente, pronto. Ou seja, se os pais se houver crianças em que tenham vários sons que estejam alterados, no caso de ser esta problemática mais ao nível da fala, pronto, precisam normalmente convém ir ao otorrino, pronto, perceber se realmente a criança, se for a nível da fala, se consegue fazer essa discriminação correta. Pronto. Por exemplo, se for no caso de uma gaguez, pronto, se a criança tem que ter outro tipo de intervenção, ou seja, é importante estar atento, por exemplo, crianças que muitas vezes, eu trabalho mais com a parte infantil, pronto, trabalho com adultos ao nível da patologia vocal, mas com as crianças principalmente é o grande grupo com quem eu trabalho. Se tivermos, é preciso estar atento também, crianças, se for criança já em idade pré-escolar, é necessário vermos se elas dão erros. Chegam-nos muito crianças que não conseguem adquirir linguagem, por exemplo, têm dificuldades na escrita e na leitura, mesmo numa fase inicial, têm muitas dificuldades em adquirir essas competências. Então, será importante ter uma avaliação ao nível da terapia da fala, porque os processos fonológicos, pronto, desta questão da utilização dos sons, não estão adquiridos. Pronto, e então essas crianças precisam de trabalhar essa parte primeiro. Ou seja, é importante saberem fazer as rimas, e isso mais ao nível do pré-escolar é muito trabalhado, saberem fazer as rimas, saberem que o som inicial, duas palavras se tem o som inicial ou não, terem a capacidade de evocar, por exemplo, palavras que começam por mãe, e conseguirem fazer essa evocação pelo som inicial. Isto são processos fonológicos que ajudam depois mais tarde na aquisição da leitura e da escrita. E é importante os pais também terem alguma noção se essa criança consegue fazê-lo ou não.
ou então, pronto, procurando também ajuda do profissional sempre que hajam dúvidas. Pronto. Que principais problemas é que podem levar uma criança a ter esses problemas da fala? Antigamente, eu estou a recordar um pouco a tradição popular, dizia-se que não se podia assustar as crianças porque podia provocar gaguez. Há alguma definição sobre como é que as crianças podem desenvolver esse tipo de problemas da fala? Sim, ao nível da fala, mas concretamente na gaguez ou... Na gaguez e também depois às vezes dizem que a criança é muito tímida porque não fala, mas há aspectos exteriores que podem inferir na capacidade da fala das crianças? É assim, relativamente à gaguez, é um processo neuromuscular, pronto, ou seja, acaba por ser um processo neurológico. A gaguez não passa, pronto, essa questão do susto não tem, foi uma situação que foi sendo, exatamente, pronto, porque a criança ou gagueja ou não gagueja, pronto. O que acontece é que aos 3 anos, normalmente por volta dos 3 anos, há uma gaguez chamada gaguez fisiológica, ou seja, as crianças têm um pensamento mais desenvolvido do que propriamente a capacidade que elas têm de produzir a fala, e a linguagem, neste caso, acabam por ser mais... não se conseguir ainda organizar o seu discurso para produzi-lo, pronto. E então daí pode haver alguma gaguez, entre aspas, fisiológica, ou seja, não é uma gaguez, mas é uma situação transitória, pronto. Se a situação se prolongar mais tardiamente, aí sim tem que ser analisado a situação de uma eventual gaguez. Pronto, mas a criança ou gagueja ou não gagueja só às vezes. Pronto. Em relação aos adultos, como é que também é realizado esse trabalho da terapia da fala? Pronto, como disse, não é a minha área, mas a questão dos adultos, ao fim e ao cabo, trabalhamos também, é trabalhada a linguagem. Pronto, normalmente mais ao nível da voz, dos profissionais de voz que trabalham a voz e têm que saber adequar, a qualidade vocal, ou seja, têm que fazer um treino vocal, saber projetar a voz de uma forma em que não vá danificá-la, por assim dizer. Por exemplo, professores, mesmo jornalistas, pronto, pessoas em que têm que utilizar de forma mais intensiva a voz, pode haver as chamadas disfonias e nódulos, e como consequência nódulos nas cordas vocais. Então necessitam de usar a sua voz de uma forma o mais correta possível para conseguirem ultrapassar, para conseguir não criar danos nas cordas vocais. Por outro lado, também temos a questão das patologias adquiridas, como em situações de AVCs ou traumatismos crânioencefálicos, que acabam por danificar as áreas da linguagem, e aí tem que ser reabilitado, tem que ser ensinados, por assim dizer, a falar, a nomear, porque muitas vezes há problemas de não conseguem dizer os nomes das coisas, não conseguem repetir, não conseguem organizar a fala, e então aí é necessário haver essa intervenção. Há também aí outra área, ao nível da deglutição, como falei inicialmente, em que há engasgos frequentes, ou seja, acabam por ter lesões ao nível da deglutição, dos músculos de deglutição, e aí é necessário também fazer esse tipo de intervenção, e é o trabalho feito pelo terapeuta da fala nessas áreas. Diga-me uma coisa, ainda há muito preconceito em procurar um especialista hoje em dia? Já não, pronto. Há já mais informação do que aquilo que havia, pronto, já não se associa aos meninos que têm dificuldades, que são preguiçosos e que não querem aprender, não é? As pessoas cada vez mais estão despertas, os pais
e os profissionais que estão também a encaminhar os casos e acabam por encaminhar para os profissionais corretos ou acabam por colocar algumas questões. Pronto, acho que sempre que houver dúvidas relativamente e aliás, eu acabo por fazer também esses rastreios a nível gratuito e é importante as pessoas sempre que tiverem alguma dúvida em relação ao seu filho, se é normal, se não é normal nesta faixa etária isto acontecer, devem sempre perguntar, devem sempre procurar essa ajuda junto de um profissional. Por exemplo, eu dou-vos o exemplo em relação à articulação URE, por exemplo. E é uma situação que por vezes é colocada, ou muitas vezes nos é colocada, em que os meninos não conseguem dizer trator ou crocodilo, pronto. E às vezes têm 4 anos, não é? Nessa faixa etária não têm que o conseguir fazer ainda, pronto. E é normal que isso não aconteça, não é? Porque, por exemplo, dentro dos sons há também há períodos que eles surgem, que esses sons vão surgindo a nível de desenvolvimento motor, não é? E acabam esses são dos mais tardios, ou seja, o trator, o braço, pronto, acabam por ser sons URE nesse tipo de grupo consonântico, que é o nome correto, acabam por surgir aos 5 anos, aos 5 anos e meio, pronto. E então, nesse caso, são sons que é perfeitamente normal a criança ainda não os conseguir produzir. Muito bem. Acha que é muito difícil encontrar uma especialidade, como a da doutora Débora, no Serviço Nacional de Saúde? Não é difícil. Eu acho que o mais difícil é, como tem sempre tanta gente, pronto, e os hospitais têm terapia da fala, se calhar não tanto quanto seria necessário, mas os hospitais todos, todos, têm terapeutas da fala, divididos em várias áreas. Os centros de saúde já vão tendo também essa resposta. Agora não é o ideal, pois, porque há sempre muita gente e acabam por dar prioridade aos casos com maior gravidade. E, efetivamente, nos dias que correm, há muitos meninos com necessidades, mesmo que ligeiras, a nível articulatório, a nível de leitura e escrita. Pronto. Neste momento há muita procura. Pronto. E depois destes confinamentos também ajudaram, se calhar, por acelerar aqui um bocadinho mais as dificuldades, ou acentuar mais as dificuldades. Vocês como terapeutas, especialistas, têm tido muitos alertas por parte das escolas. Normalmente as escolas, eu estou-me a centrar muito nas crianças, porque é a parte mais fácil também de analisarmos. As escolas contactam os profissionais com regularidade por causa de situações que possam ter alguma dúvida. Como é que é feito esta articulação entre as escolas, neste caso a educação, e os profissionais da terapia? Pronto, eu tive alguns anos ligada às escolas, às equipas das escolas do Ministério da Educação. Neste momento não estou nos colégios a título particular, pronto, mas as escolas têm as equipas de apoio, pronto, muitas escolas têm as chamadas unidades de apoio para situações específicas, pronto, e normalmente essas escolas acabam por ter os técnicos e acabam por dar esse apoio. Lá está, tal como nos centros de saúde, acabam por não conseguir dar resposta ao número total de crianças e ao número de necessidade que têm. Mas as escolas, os meninos que chegam à clínica, os professores e educadores acabam por falar com o técnico e nós vamos sempre fazendo essa ponte, ou seja, há essa necessidade e há essa importância de trabalhar sempre em equipa com a escola e com os pais, pronto, para ver como é que estão as dificuldades. Em gabinete eu vejo uma dificuldade, se calhar o professor ou o educador em sala acaba por ter outro tipo
divisão acerca das dificuldades que ele tem, ou o contexto é outro, porque está em interação com outros meninos, enquanto no gabinete acaba de ser por ser 1 para 1, pronto. E entretanto, com essa informação toda, nós conseguimos ter uma visão mais global da dificuldade da criança. Qual é a principal tipo de dificuldades que lhes chegam vindas das escolas que são detectadas pelos professores? Pronto, as dislexias, ou seja, e meninos que têm algumas alterações ao nível articulatório, ou seja, a nível da fala trocam determinados sons, alguns já têm a chamada mordida aberta, ou seja, as espinhas de massa, não é? Que na gíria acabam por dizer, ou seja, os sigmatismos, pronto. São distorções que são feitas devido a incorretos posicionamentos da língua e acabam por modificar a arcada dentária, os dentes também acabam por ter acabam por ficar deformados, ao fim e ao cabo, com o formato pronto, e se trabalhamos em articulação com os ortodoncistas, se é necessário colocar um aparelho, pronto. Mais crianças que, lá está, que têm essas dificuldades ao nível da fonologia num pré-escolar e que vão para o 1º ano e que têm muita dificuldade, ou têm mais dificuldade que os outros a iniciar este processo de leitura e de escrita. Pronto, temos que encontrar aqui a melhor metodologia para elas conseguirem aprender. Pronto, que a metodologia tradicional o método analítico nem sempre funciona. O método analítico é elas aprenderem as vogais da forma tradicional. O A, o E, o I, o U, e depois indo dando som a som, ao fim e ao cabo, letra a letra. Pronto, e há outros métodos que trabalham mais o global. Pronto. Ou seja, temos que adequar e temos que explorar quais são as melhores metodologias para aquela criança, não é igual para todos. Pronto, mas são basicamente esse tipo de problemáticas que me aparecem mais a nível de contexto clínico. Sim. Como é que é a terapia agora em tempos de pandemia? Sim. Como é que estão a ser feitas? Um pouco, para quem não conhece, a pandemia veio modificar a vida de toda a gente. Claro. Sim, sem dúvida. Como é que está a ser feita essas terapias neste tempo de Covid-19? Pronto. Neste tempo de Covid-19 foi um desafio, não é? Agora, nesta última já não, mas na primeira, pronto, acabámos por ter de adaptar. É assim, a teleterapia ou terapia ou teleprática, como lhe chamam, já existia, não é? E com resultados também bons, mesmo noutros países e cá em Portugal também, pronto. Mas muitos de nós acabávamos por não utilizar, porque, pronto, nunca tinha havido essa necessidade. A partir do momento em que houve a pandemia, houve a necessidade de adaptar todos os materiais, não é? Porque nós, como terapeutas, trabalhamos muito com jogos, com brinquedos, com materiais didáticos que se possam manipular, não é? Em contexto de teleprática, isso teve que ser tudo alterado, ou seja, foi tudo tivemos de adaptar os materiais, informatizá-los, utilizar aplicações e jogos que as crianças, ao fim e ao cabo, pudessem continuar a manipular para conseguirmos que elas focassem mais o tempo de atenção, como fazem no gabinete, não é? E frente a frente, de 1 para 1. E então teve que ser ajustado tudo isto. É claro que com quase todas as crianças funcionou, há outras que se calhar são mais irrequietas, que necessitam de um maior foco de atenção e que era mais difícil. A própria imagem delas estarem a ver elas mesmas no quadradinho era o suficiente para as distrair ou para fazer careta, não é? Mas isso, pronto. Mas pronto, basicamente foi... Sim, certo. E é fácil trabalhar com os pais nesta altura?
acabou por ser mais fácil porque tínhamos o contacto direto com eles, não é? Ou seja, acabámos por estar mais próximos. Ao fim e ao cabo, nós entrávamos em casa, não é? Uns dos outros. Ao fim e ao cabo, acabava por acontecer isso. Aconteceu isso em quase todas as profissões. Esta foi mais uma, não é? Pronto. Lá está, com as limitações de, por vezes, a qualidade da internet ou o som. Pronto. Muitos pais crianças mais pequenas tinham que trabalhar ali de lado a lado, não é? Se calhar, em contexto de escolas ou colégios, acabamos por ver lá os pais de uma forma mais espaçada. Aqui não, aqui tínhamos em tempo real o feedback dos pais e o nosso. Pronto, e acabou por ser um trabalho... já tem de ser com alguma proximidade, mas nesta teleprática acabou por ser mais próximo ainda do que era habitual. Sim. E será uma teleprática, como acabou de dizer, para continuar? Sim, em alguns casos sim. Houve pais, aliás, eu tenho meninos com quem trabalho que continuaram esta metodologia. Sim, por isso veio para ficar. É mais fácil ou mais difícil trabalhar nestas novas tecnologias? Mais difícil não, é mais trabalhoso. É mais trabalhoso porque o tempo de sessão é o tempo de sessão mais um tempo grande de planeamento e de construção de material, não é? Porque cada menino tem a sua especificidade e online, lá está, como exige não pode haver quebras aqui há alternância de atividades, como haveria presencialmente, mas não pode haver muitas quebras, momentos de espera, não é? Senão a criança já está noutra, levantou-se e foi-se embora. Mas pronto. Até porque são crianças, às vezes, que têm um pouco de menos paciência e menos atenção. Sim, será isso também? Sim. Algumas delas, sim. Outras não, outras conseguiam fazer a sessão normalíssima, sem os pais ao pé, pronto, lá estavam atentos, no caso de ser necessário alguma coisa ou haver algum problema de ligação, mas correu tudo muito bem, são os bons meninos. Falando ainda na questão do Covid, eu estou aqui a ver que a Associação Portuguesa dos Terapeutas da Fala também tem vindo a exigir uma prioridade na vacinação para os terapeutas da fala. Sim. Qual é o seu posicionamento em relação a isto, da prioridade de ser ou não vacinada? É assim, nós acabamos por estar com muita gente, com muitas famílias, com muitos meninos, ou seja, o alcance de pessoas com quem lidamos semanalmente é muito, pronto. Nesse sentido, eu acho que sim, que deveríamos ser uma prioridade. Lá está, mas isto cada um vê, uns têm prioridade, os outros também, quer dizer, é só o nível de contactos que temos semanalmente é grande. Pronto. O que está a acontecer é ao nível das escolas. Os técnicos também estão a ser colocados na listagem das escolas para serem vacinados, por exemplo. Uhum. Em relação, falou há pouco em relação aos adultos, também uma das questões que se coloca muito tem a ver com a recuperação de pessoas com processos de cancro. É difícil trabalhar com esse tipo de situações? Claro que será difícil, mas... Sim. No meu caso, eu não trabalho com essa população, contudo, pronto, há sempre esta parte, esta carga mais pesada, não é? E são situações mais graves. Normalmente esta questão do cancro são pessoas que tiram a laringe, não é? E que tem que ser substituída por outro tipo de laringe e tem que ser, por exemplo, no caso de uma laringe eletrónica, e têm que ser reeducados a falar sem o uso das cordas vocais. Pronto, ou seja, vão usar a voz esofágica, ou seja, o ar que está no esófago para conseguir produzir som. Pronto, mas não é mesmo a minha área, mas sim, acaba por ser uma área também complexa, ou mais complexa. Sim, senhora. Doutora Débora, eu gosto muito de perguntar aos meus entrevistados o seguinte: já teve alguma situação caricata no meio da sua profissão que a marcasse e que, ou pela negativa ou pela positiva?
É assim, trabalhar com crianças tem sempre coisas muito, muito divertidas, não é? Porque eles são muito genuínos, muito espontâneos e têm sempre assim aquelas expressões e observações muito, muito engraçadas. Pronto. Eu tenho uma situação em estágio que me aconteceu na altura em que eu tinha um senhor num hospital, estávamos em estágio num hospital e estávamos realmente a fazer, pronto, o estágio era na parte dos AVCs, pronto, era estágio com adultos e tive um senhor que acabou por... o senhor não queria ir à intervenção, nós estávamos e tínhamos iniciado uma avaliação e na altura o filho e a família não lhe disse para onde é que ia, uma vez que ele tinha aqui alguma resistência relativamente à sua ida. Era um caso de um AVC, mas era uma coisa muito ligeira, não, pronto. E o senhor, na altura, fomos avaliados e pronto, eu era novita e o senhor, na altura, quando saiu de lá, disse não, depois eu não cheguei a saber, a minha coordenadora de estágio é que me disse que o senhor queria-se ir embora porque não queria trabalhar comigo porque eu era muito magrinha. E eu pensei, assim, mas está a brincar comigo? Eu inicialmente pensei que aquilo estava sempre a ter comigo, a coordenadora, pronto, a coordenadora do estágio, mas não, pronto, e foi assim uma situação assim caricata que eu disse, e depois para uma estagiária que estava ali, assim, não. Ora bem. Mas pronto, essa ficou. Esta agora tem piada. Dia 16 de Abril agora também se celebra o Dia Mundial da Voz. Normalmente é uma data que serve também para alertar as pessoas para os problemas e tudo isso. Como terapeuta da fala, acha que quem não tem, à primeira vista, problemas, tem que ter algum tipo de cuidados também com a voz? Sim. Ou seja, nós temos que... A voz é a nossa forma de comunicar. Quer dizer, quem tem voz, pronto, há várias formas de comunicação, não é? Mas no caso de ter voz, acabamos por ter de cuidar dela. Pronto, ou seja, evitar alimentos... para já, evitar alimentos muito frios, não é? Ou muito quentes. A ingestão de alimentos frios ou quentes acaba por prejudicar a voz. Depois há uma coisa que nós fazemos muito no dia-a-dia, que é o pigarrear, o fazer para afinar a voz. Não. Pronto, devemos evitar. Ou seja, nós ao fazer isso estamos a agredir as cordas vocais, porque elas vão fazer uma fricção uma na outra e estamos a provocar ainda mais muco, por assim dizer, não é? Ou seja, sempre que queremos limpar a voz, devemos fazê-lo com um copo, bebendo um golo de água, por exemplo. Pronto. Ou quanto muito, se estivermos muito atrapalhados, tossir de forma mais suave, mas pronto. O pigarrear, não. O gritar, não devemos estar a gritar, não devemos estar por muito tempo a falar num tom muito alto ou a fazer... pronto. Sem descanso, devemos fazer algum repouso vocal após mais esforço, o uso prolongado da voz por mais tempo. Pronto, não sei se de uma forma geral não me estou a lembrar assim de mais nada. Mas também nós, portanto, como adultos também temos alguns sinais de alerta. Quais são os principais sinais de alerta que alguma coisa pode não estar... Nós normalmente reparamos, mas haverá sinais que nos devam logo alertar para avançar com uma visita ao médico ou algo assim? É assim, por norma, se algo não está bem com a nossa voz, manifesta-se logo na rouquidão, não é? Se houver uma rouquidão sem motivo aparente que persista ao longo do tempo, então aí devemos procurar um otorrino e devemos para ver o que é que se passa. Pronto. Muitas das vezes situações de alergias acabam por secar mais a mucosa da garganta, do nariz e haver mais alterações. Pronto, mas pronto, principalmente a rouquidão, pronto, ou o esforço, a dor ou o esforço ao falar,
Pronto, nós vamos logo notando que algo não está bem ou não está normal. Pronto, e nesse caso sim, devemos procurar a ajuda do otorrino, tentar perceber para ver como é que estão as nossas cordas vocais e ver se essas situações, se já há algum problema, se já há nódulos nas cordas vocais ou se efetivamente ainda não chegou a esse ponto, porque os nódulos são sempre a última fase, pronto, uma fase mais grave desse mau uso ou abuso focal. Não é? Inicialmente é a disfonia, pronto, é essa rouquidão. E depois, se for de uma forma muito constante, muito persistente, aí depois transformam-se em nódulos. Ao fim e ao cabo é um caldo do mau abuso. Pronto, e essa alteração e esses nódulos só passam com ou terapia ou cirurgia. Pronto, numa primeira fase, se fizermos os exercícios, se conseguirmos alterar os nossos comportamentos, conseguiremos que esses nódulos desapareçam. Se não, normalmente é mesmo por cirurgia. Pronto, em último caso. Correto. Olha, uma última questão da minha parte, doutora Débora. Que conselhos é que deixa aos pais para andarem em cima, entre comas, dos seus filhotes? Conselhos. Então, é assim, para já, o ideal é haver sempre uma estimulação de linguagem, ou seja, falarem muito com os vossos filhos, contarem histórias, contarem em conjunto, acabarem por exemplo, se tiverem tendo um livro, não precisam, mesmo que eles não saibam ler, se forem em idade pré-escolar, podem descrever as histórias, façam perguntas uns ao outro, ou uns aos outros, neste caso. Sempre que estejam atentos também, já em idade escolar, se eles dão erros, que tipo de erros é que dão, isso convém, isso chega muito à clínica, meninos que dão erros, pronto, e temos que analisar, estes erros têm que ser analisados, pronto, há erros que são normais, há erros que são normais e que são de gramática, há outros tipo de erros que não são. Por exemplo, eles trocarem um J com um G e um E, o som é o mesmo, ou seja, é um erro gramatical, mas se trocarem um X com um G, já não é, já é um erro fonológico de outro tipo, e esse temos que analisar e temos que ver, porque há erros que necessitam de reabilitação e necessitam de intervenção, porque a nível da fonologia não está bem, a nível destes sons não estão bem, pronto, e às vezes é meio caminho andado para eles não conseguirem depois avançar, ou ter um desempenho melhor a nível académico, pronto. E então é também importante estar atento. Sim, também pode haver problemas em nível daquilo que a própria criança ouve em casa, dos erros, muitas vezes. Eu lembro que eu fazia um erro, que só descobri que era erro quando entrei para a rádio. Eu dizia caminhonete, em vez de dizer caminhoneta. Sim. Mas também pode ter a ver um pouco com a forma como os pais falam em casa. E depois só é detectado a nível das escolas. Também, pronto. Mas lá está. Se eles decorarem determinada palavra de determinada maneira, essa palavra vai sempre surgir dessa forma. Agora, muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes eles acabam por estes sons que são o vozeado e não vozeado, ou seja, uns vibram as cordas vocais, outros não vibram. E estas pequenas nuances, são os pares mínimos, refletem que algumas coisas a nível fonológico não está mesmo bem. Pronto. E porque muitas vezes não é só num par, são em vários. E então, há muitas crianças que não conseguem distinguir estes traços de vozeamento e são pormenores para depois conseguirem escrever ou não bem. Pronto, isso tem que ser analisado, tem que ser sempre avaliado. Pronto, sempre que houver essas dúvidas, recorram a um especialista e vejam realmente se é normal, se não é normal, se é adequado para essa faixa etária ou não. Pronto. Referiu há pouco que tem também contribuído com rastreios gratuitos. Como é que podem chegar até si para fazer esse rastreio gratuito? Pronto, é feita uma marcação ou pelo site ou pelas clínicas onde estou, pronto, ou pelas escolas, e pronto, e depois é agendado esse rastreio, dirigem-se aos locais e é feito esse rastreio e pronto, e são tiradas essas dúvidas, são explicadas essas
essas características da criança, e essa criança é vista para ver se há mesmo necessidade de avançar com uma avaliação formal em terapia da fala ou não. Muito bem. Foi assim que estivemos à conversa com a Débora Padescas, terapeuta da fala. Eu amanhã estarei aqui às 21 horas com um especial Operação Marquês, onde vou ter o convidado Diogo Reis, o nosso comentador de serviço, e também Márcia Henriques, advogada, que vai falar também um pouco sobre todo o processo do Operação Marquês. Quanto àqueles que nos estiveram a ver nesta quase uma hora, o nosso muito obrigado, um agradecimento especial. Nós, terça-feira, estaremos cá à mesma hora, certamente com um ou dois, ou três ou quatro convidados especiais também, eles todos são especiais, acompanhar o Diário do Distrito e fazer clique também na nossa página de Facebook. E eu, quanto a mim, despeço-me com aquela amizade de sempre. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada.